Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Nós sabemos que todo mundo gosta de falar sobre mentor espiritual, sobre a comunicação e como eles interagem conosco. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a conduta do mentor espiritual, o que ele pode e o que ele não pode fazer, como ele interage conosco, até onde ele pode estar ativo na nossa vida. Vamos lá? Bem, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço por vocês estarem sempre participando, se inscrevendo no canal, se você não se inscreveu ainda. Se você gostar do vídeo, ver outros aí, gostar do canal, inscreva-se, ative o sino para receber as novidades. Pode curtir lá nossa página Aprendendo sobre Mediunidade no Facebook e também pode entrar no nosso grupo Aprendendo sobre Mediunidade lá no Facebook. E temos também o nosso Instagram, Anderson Gomes Real. Bem, vamos lá ao nosso assunto de hoje, que é falar sobre a conduta do mentor espiritual. Bem, antes vamos resumir alguns aspectos aí, que muitas pessoas perguntam. Isso aí vem de inúmeras perguntas aí via Facebook, via grupo e tudo mais. Bem, primeiro, mentor espiritual, a gente pode ter vários? Bem, pense bem o tipo de vida que você leva, qual é a influência sua sobre as outras pessoas, a sua influência de decisão, a importância sua perante uma comunidade, perante um conjunto de pessoas. Bom, você não interage muito com as pessoas, é uma pessoa quieta, tem um emprego simples, módico, então naturalmente você deve ter só um mentor espiritual, você não tem a necessidade de ter diversos mentores espirituais. Bom, para uma pessoa ter diversos mentores, 3, 4 mentores, sei lá, naturalmente, ela deve ter então uma grande missão, uma missão muito importante, ela deve interagir com responsabilidade na vida de muitas pessoas. Então por aí a gente consegue entender por que uma pessoa pode ter um ou dois mentores, ou pode, de modo geral as pessoas têm um mentor só e não é de grande necessidade ter mais do que isso. E quando nós falamos mentor, parece alguém que anda ali o tempo todo junto, No plano espiritual nós temos muitos espíritos que nos auxiliam e não precisa ser exatamente ele estar em uma classe chamada mentor. Ele pode ser um espírito que às vezes vem lá trazer uma informação, influenciar, ajudar, nos acompanhar por um momento da vida ou em vários momentos da vida, mas não estar ali sempre. Então veja, quando a gente fala mentor, parece alguém que anda grudado ali o tempo todo e isso não acontece. O nosso mentor espiritual, esse espírito, que pode ser um espírito amigo, pode ser o anjo da guarda, cada pessoa em cada crença chama de uma forma diferente, Alguns chamam de mestre, anjo da guarda, mentor, tanto faz. É o espírito que lá antes de nós encarnarmos, ele foi definido para nos auxiliar durante a encarnação, para ser, digamos assim, aquele que está ali, em primeira instância do nosso lado para auxiliar. Bem, esse espírito, ele não precisa ficar o tempo todo do nosso lado. Ele está ali por um tempo ou outro, dependendo da necessidade, dependendo do momento da nossa vida, mas ele não precisa ficar 24 horas por dia, a cada segundo. Em um pensamento só nosso, de necessidade, ele pode estar ali e surgir do nosso lado. Assim como naquela história do Chico Xavier viajando de avião, que ficou com medo lá e o Emmanuel apareceu no avião, ou seja, ele não estava o tempo todo do lado do Chico Xavier. Então veja que o mentor é como um educador na nossa encarnação. Algumas definições importantes que a gente tem que ter sobre o mentor. O mentor não está ali para nos servir. Ele não está na nossa vida para ser alguém que vai nos salvar a todo momento de todas as coisas. Existem coisas que nós precisamos passar para haver um entendimento, um conhecimento maior na nossa vida. As pessoas interpretam muito a dificuldade como castigo, coisa ruim, mas muitas e muitas dificuldades que nós temos na vida são para nos ensinar, para abrir a nossa mente para novas capacidades. Porque o ser humano ele tem uma peculiaridade, Se ele não tem dificuldade, ele costuma se estagnar. Então, por isso que nós somos, de certa forma, impulsionados por dificuldades. Imagine o ser humano lá na caverna, lá no tempo das cavernas. Se ele não tivesse dificuldade, por exemplo, de se proteger dos animais, ele nunca pensaria em quebrar as pedras e fazer lasca para criar lança, flecha. Então, cada dificuldade nos impulsiona a descobertas, a aprendizado, a superar
a nós mesmos. Então por isso que o mentor espiritual não pode estar a todo momento nos salvando e a todo momento dizendo o que nós precisamos fazer, dizendo o que nós devemos fazer, falando o que nós não podemos fazer. Algumas pessoas acham que o mentor espiritual deveria estar ali do nosso lado dizendo o tempo todo: não entre nessa rua à direita, entre na esquerda. Não saia hoje sem guarda-chuva porque hoje vai chover. Então as pessoas acham que o mentor espiritual está ali para informar todas as trivialidades do dia, do relacionamento, do trabalho, né, dos seus problemas físicos, doenças, curas e diversas coisas, né? O mentor espiritual, gente, não é para isso. Nós não somos bebês aqui, nós somos seres já num certo grau de racionalidade e nós precisamos entender que nós temos a decisão das coisas. É claro, se você quer uma inspiração, se você sente certa dificuldade, você pode, faz uma oração, se concentra aí, meu amigo mentor espiritual me ajuda a ter uma inspiração do que eu preciso fazer, o que pode ser melhor. Naturalmente você vai tomar o melhor caminho se você tiver essa abertura para o pensamento positivo. Tá? Não adianta querer fazer coisas erradas e querer encontrar uma justificativa, né, de alguma forma para poder fazer as coisas erradas. Tá? Nós precisamos buscar de coração aberto, sempre de mente livre, o melhor caminho. Uma outra coisa que muitas pessoas falam também, relativo ao mentor espiritual, é que se você, no campo, por exemplo, da mediunidade, bom, nem todas as pessoas têm necessidade, exatamente, de desenvolver a mediunidade nesta encarnação. Às vezes as pessoas vêm para outros tipos de atividade, elas têm que resolver problemas familiares, embates com outros espíritos que encarnaram, então elas têm que se entender, perdoar, ou estar em outro campo, um campo profissional que traga de repente benefícios para a coletividade. Então, gente, existem diversos tipos de missões diferentes, de trabalhos diferentes em cada encarnação. E o primeiro trabalho mais importante é o desenvolvimento do eu, o pessoal, né, onde você vai crescer em amor e conhecimento. Então vejam que no campo da mediunidade, algumas pessoas entendem, né, que se você tem a mediunidade, você obrigatoriamente vai ter que desenvolver. E aí vem aquela questão: e se eu não desenvolver? Né? E se de repente eu só ficar aqui no campo do entendimento? Eu vou entender, eu sei que eu tenho a mediunidade, eu vou ler coisas sobre a mediunidade para eu aprender, né, um pouco mais, mas eu não quero ir para o centro espírita, eu não vou ser um médium de estar lá no centro trabalhando, ou eu só vou no centro, né, para assistir as palestras e me relacionar, mas eu não quero ser um médium de trabalho porque eu acho que a minha mediunidade está ali num campo mais da inspiração, né, da intuição. Então algumas pessoas dizem assim: Anderson, mas aí eu fui num lugar e o mentor lá de uma outra médium disse que se eu não desenvolver, o meu mentor falou para ela que eu vou sofrer, que ele vai me castigar. Gente, entendam uma coisa: mentores espirituais não fazem ameaças, mentores espirituais não obrigam você a desenvolver a mediunidade se você não quiser. Tá? Você tem a livre consciência, a livre iniciativa para desenvolver ou não. Se qualquer espírito ameaça você dizendo que vai lhe castigar ou que você será castigado se não desenvolver, então não é um mentor espiritual. Então é um espírito obsessor, é um espírito do mal que está tentando influenciar você de alguma forma. Então, muito cuidado. O mentor espiritual, sim, pode lhe incentivar a desenvolver, se for o caso. Ele pode até lhe aconselhar, mas ele nunca vai lhe ameaçar. Ele pode até dizer assim: olha, sua mediunidade é muito ostensiva, se você não estudar sobre ela, você pode vir a ter dificuldades. O desenvolvimento no centro seria bom para você colocar as energias para fora e exercitar, mas ele nunca vai dizer para você: olha, eu vou te castigar, os mentores vão lhe perseguir, né? ou isso ou aquilo vai atrás de você, a sua vida não vai andar para frente se você não desenvolver. Isso aí, gente, não existe. Se qualquer espírito faz esse tipo de coisa, não é um bom espírito. Bem, e para finalizar, não esqueçam que os mentores espirituais, eles podem sim nos influenciar, mas sempre para o bem. Quando nós perguntamos alguma coisa para eles mentalmente, eles podem responder se for possível, porque às vezes isso envolve uma decisão própria
para o nosso aprendizado, então eles não podem dizer diretamente faça tal coisa. Ele pode nos inspirar. O mentor espiritual, gente, de modo geral, ele está lá para nos ensinar, né? Falar coisas que abram a nossa mente, né? Que abram a nossa cabeça para a espiritualidade e não para decidir se a gente, né, vai namorar com esse, com aquele, casar com esse ou casar com aquele, se vai trabalhar nos Estados Unidos ou no Brasil. Não serve para isso o mentor espiritual, mas ele tem muita coisa para nos ensinar sobre a espiritualidade, sobre o nosso jeito de viver e o nosso crescimento espiritual. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Desejo a você que está aí em casa, que está no ônibus, que está em qualquer lugar, na praça, né, na escola aí assistindo, muita paz, muita alegria, muito amor, que você leve de coração para dentro de você toda a energia positiva necessária para a sua vida. Obrigado, até o próximo vídeo.